Olá a todos, vamos direto ao ponto nessa nossa nova análise de hoje. As regras do jogo mudaram e mudaram de vez. As novas regulamentações estão prestes a transformar fundamentalmente, e eu diria até virar de cabeça para baixo, o RH corporativo e as lideranças como a gente conhece. Aquele jeito antigo de gerir pessoas só para garantir o resultado do trimestre, esquece. Para sustentar grandes resultados agora, a gente precisa acompanhar essa evolução imediatamente. Olha só esse número, mais de 500 mil. Imagina só, isso é gente suficiente para lotar o Maracanã umas 6 vezes. E essa é a quantidade anual de afastamentos por transtornos mentais hoje em dia. Isso não é só uma daquelas estatísticas corporativas distantes que a gente lê numa planilha, não. É um grito de socorro altíssimo, literal mesmo, de profissionais que estão simplesmente esgotados, completamente sobrecarregados nas rotinas diárias deles. Isso leva a gente para uma realidade muito dura. O burnout não é frescura, é uma verdadeira epidemia corporativa. Sabe aquela era do líder tóxico, aquele que entrega os resultados a qualquer custo, mesmo que isso signifique destruir a equipe inteira no processo? Pois é, ela acabou oficialmente. Resultados sem sustentabilidade emocional são, na verdade, só perda, sabe? Passivos financeiros pesados que estão ali, escondidos e maquiados de metas batidas. Para entender como sair dessa armadilha, o nosso roteiro hoje passa por 5 pontos rápidos. Primeiro, o fim da gestão reativa. Depois, o RH como um arquiteto estratégico. Em terceiro, a nova liderança emocional. O quarto ponto traz ferramentas práticas de avaliação. E para fechar, a gente fala sobre vantagem sustentável. Bora lá? Bom, ponto 1. O fim da gestão reativa e como encarar essa nova realidade. É absolutamente crucial a gente entender que essa não é só uma mudançazinha de humor do mercado. É uma mudança cultural e legal urgente. A gente tem que abandonar de vez aquela gestão baseada puramente em planilhas e métricas frias. A evolução aqui é super clara. A gente está saindo daquela cultura antiga, de pressão a todo custo, e passando por uma baita transição de mentalidade hoje. Mas olha bem para maio de 2026 ali na frente. Marquem no calendário, porque a partir dessa data, a atualização da norma NR1 entra em ação e transforma os riscos psicossociais em uma exigência legal pesada dentro do Programa de Gerenciamento de Riscos, o famoso PGR. O que isso significa na prática operacional? Significa que as empresas agora precisam obrigatoriamente documentar e mitigar proativamente coisas como sobrecarga, assédio, pressão excessiva, conflitos e até aquela desorganização operacional crônica. Não dá mais para ter só um discurso bonitinho de bem-estar na parede, sabe? Ignorar esses pontos agora vira, muito rápido, um gigantesco passivo jurídico. E isso nos leva à nossa segunda parte, o RH como arquiteto estratégico. O papel do Departamento de Recursos Humanos agora muda de patamar. Ele assume uma posição central e, francamente, crítica na estratégia de negócios. Para colocar em perspectiva, o RH do passado era super operacional, né? Focado basicamente em fechar folha, aprovar férias e gerenciar benefícios básicos. Já o RH do futuro, que na verdade a gente já precisa para ontem, tem que atuar com foco total na sustentabilidade humana e na gestão preventiva. Eles se tornam literalmente os arquitetos de uma cultura saudável. O RH agora precisa saber interpretar o comportamento humano para desenhar ambientes psicologicamente seguros. Só assim dá para manter a alta performance de verdade, no longo prazo. E aqui tem um ponto que muita gente deixa passar. O tal do desvio de função. Aquele risco totalmente invisível. Sabe quando a gente pede para um talento excelente fazer só mais uma coisinha porque sempre entrega com muita qualidade? Empilhar tarefas sem parar em quem tem alto desempenho é hoje um dos maiores riscos psicossociais que existem. A motivação inicial daquela pessoa vira exaustão num piscar de olhos. E o papel do RH é, estruturalmente, colocar limites e evitar essa queima de grandes talentos. Passando para o ponto 3, a nova liderança emocional. Vamos olhar para a linha de frente de tudo isso, porque no fim das contas, são os líderes ali no dia a dia que ditam o clima real dentro das equipes operacionais. É super comum, né? A empresa promove aquela pessoa que é absolutamente brilhante no que faz tecnicamente. Mas, muitas vezes, ela assume a liderança totalmente despreparada para lidar com a carga emocional e humana da equipe. O pulo do gato agora é formar gestores com inteligência emocional de sobra. Ser quem domina perfeitamente a técnica não transforma ninguém em líder por mágica. Essa transição exige dominar coisas mais complexas, escutativa de verdade, empatia e muita gestão de conflitos. E tem mais, tá? A liderança moderna precisa ter um olho clínico todo santo dia para identificar sinais de esgotamento.
quedas repentinas de energia, alguém da equipe que mudou o comportamento do nada, começou a se isolar ou tá com uma irritabilidade fora do normal. Observar isso deixou de ser só um detalhe legal do líder bonzinho. Agora é uma necessidade operacional rígida, é pura gestão de risco. Então a gente entra na parte 4, ferramentas práticas de avaliação. Porque, vamos ser sinceros, achismo e feeling não protegem CNPJ nenhum. A gente precisa de ferramentas práticas baseadas em dados reais e execução. Uma excelente ferramenta é essa matriz de risco. Ela cruza a probabilidade de um problema ocorrer, o tamanho do estrago que ele causaria e qual seria o impacto na operação da empresa. Basicamente, isso dá para as lideranças a chance de enxergar o incêndio enquanto ele ainda é só um pouquinho de fumaça, sabe? Transforma aquela sensação vaga de que o clima está meio tenso num indicador quantitativo, claro, num número que todo mundo pode medir e acompanhar. Além disso, a gente tem outras ferramentas essenciais. Por exemplo, canais de escuta ativa que sejam realmente seguros para as pessoas falarem. Não adianta ter canal de denúncia ou feedback se a equipe tem medo de sofrer retaliação. A gente também tem que monitorar indicadores como o turnover, que é a rotatividade da equipe, e o absenteísmo, as faltas. Sentir o pulso da empresa, sim, de forma contínua, depende totalmente da confiança das pessoas nesses processos. E não tem muito segredo, mudar de uma cultura de pressão para uma cultura de prevenção segue um método bem lógico. Fase 1. Diagnóstico, entender o problema real. Fase 2. Colocar a mão na massa construindo a cultura preventiva, com esses novos canais, bastante treinamento para a liderança. E finalmente a fase 3, a consolidação. É colocar tudo isso no papel, no PGR, transformar em política interna de verdade. É um processo lógico e altamente replicável. Chegamos ao nosso quinto e último ponto: vantagem sustentável, o futuro dos negócios. Muita gente acha que tudo isso é só burocracia governamental, mas é aqui que essas adequações mostram que podem ser uma gigantesca vantagem competitiva no mercado atual. Tem uma frase que resume perfeitamente isso tudo. O custo do silêncio emocional dentro das empresas é muito maior que o custo da prevenção. Pensa bem nisso. Fazer esse investimento pesado em segurança emocional não é só um ato bonito de empatia corporativa. É, sem a menor dúvida, um seguro financeiro essencial, uma garantia de que o negócio vai continuar existindo e crescendo lá na frente. Para encerrar a nossa explicação de hoje, eu deixo todo mundo com esta reflexão. As lideranças hoje estão entregando as metas do trimestre destruindo a própria equipe no processo, ou já existe um preparo real, genuíno, para essa nova era de sobrevivência corporativa? Uma coisa é certa: o futuro é de quem sabe proteger as pessoas enquanto constrói resultados que realmente se sustentam. Muito obrigado a todos por acompanharem este material e até a próxima.